Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Nosso propósito sempre é trazer a democratização das ferramentas administrativas, uma clareza cada vez maior, uma sutileza cada vez maior e melhor, fazendo com que os autônomos, profissionais liberais, microempreendedores, médio empreendedores e todos aqueles que querem tomar conhecimento dessa riqueza que são as ferramentas administrativas tão capazes de nos fazer tomar decisões assertivas. Esse canal ele tem a missão de democratizar isso, de levar até você a possibilidade de você utilizar essas ferramentas, tá ok? É, é muito importante que nós tenhamos em mente que as oportunidades elas são criadas a partir do momento em que você tem análise de dados juntamente com você. Ah, eu sei que você muitas vezes é pequeno, eu sei que você muitas vezes é um profissional liberal, e você vai falar assim, ah, Rodrigo, mas eu não tenho tempo para ficar analisando dados do meu negócio, eu preciso fazer, ou eu opero, ou eu escrevo, tá? Então deixa eu já te falar uma coisa para você, você precisa operar e escrever, tá certo? Não há como, não, você não pode mais se dar ao luxo de não conhecer o seu negócio, tá bom? Você não pode mais se dar ao luxo de não ter os dados reais da sua operação. Você não pode mais se dar ao luxo de ter a sua concorrência se distanciando de você, porque agora ela consegue ter um fluxo de caixa muito bem organizado, saber aonde estão as suas oportunidades, as suas ameaças, as suas forças, as suas fraquezas. Então, se você chegou até aqui, até esse vídeo, eu quero te dizer, continue acompanhando a nossa escola. Aqui nós vamos oferecer para você simuladores, aqui nós vamos oferecer para você ferramentas, aqui nós vamos te ensinar os indicadores para que você possa medir o seu negócio, aqui nós vamos ter treinamentos, aqui nós vamos ter aulas que vai fazer com que você enxergue. E sim, você vai precisar pôr a mão na massa, não durante todo o tempo, mas pelo menos no início você precisa conhecer o seu negócio para que você possa escalar ele, tá? Porque não adianta você querer não conhecer o seu negócio e depois querer passar para outras pessoas fazerem aquilo que você precisa conhecer muito bem. Então, primeiro você conhece o seu negócio, depois você escala, você arruma uma pessoa para te ajudar, ou você. Então é necessário que você conheça os dados. Por que eu estou falando isso? Porque nós iremos voltar a falar de vendas, tá? Nós distanciamos um pouquinho, e sem mais delongas, deixa eu já colocar aqui para a gente poder observar o material que nós estamos trabalhando. Então nós trabalhamos, pessoal, as armas da persuasão, tá? Do Cialdini. E as armas da persuasão é uma obra fundamental na psicologia social que revela os mecanismos psicológicos que tornam as pessoas suscetíveis à influência, tá certo? Deixa eu colocar uma coisa aqui, pessoal. Uma coisa muito interessante, ó. Uma conclusão que o princípio de Cialdini são ferramentas poderosas que, quando aplicadas eticamente, podem melhorar a comunicação, liderança e relacionamentos. O conhecimento desses mecanismos também nos protege contra a manipulação. Então, pessoal, não é para você usar essas técnicas de persuasão para manipular o seu cliente, porque a partir do momento que ele se sente manipulado, ele não volta mais. Mas é para tornar mais claro a comunicação. O grande objetivo do Cialdini, o grande objetivo de você absorver esses conceitos é você tornar a sua comunicação mais clara, é você conhecer o perfil do seu cliente, é você conhecer o perfil do seu consumidor, é você conhecer o perfil do seu nicho de mercado, é você conhecer a sua empresa, é você entender o seu cliente direito para que você possa oferecer a oportunidade correta para ele, tá certo? Não a solução do problema, mas a oportunidade. O seu cliente está buscando uma oportunidade. Comece a pensar assim: eu sou uma oportunidade para quem? Para quem eu sou uma oportunidade? Então, comece a oferecer oportunidade e você vai ver como que a sua mente começa a transformar. Então, nós iremos dar sequência, porque nós iremos trabalhar aqui, falamos da visão geral, nós já falamos sobre os princípios, a reciprocidade, nós trabalhamos algumas ferramentas, compromisso e coerência um outro princípio, a aprovação social é um outro princípio, afeição é um outro princípio, autoridade é um outro princípio e escassez é um outro princípio. Nós valorizamos mais aquilo que é raro ou de disponibilidade limitada. Então, o que acontece? O que acontece é que, conforme nós vamos trabalhar hoje
nessa série de vídeos que eu vou criar, a escassez. Nós vamos trabalhar algumas ferramentas de escassez. O que é escassez? Restam apenas 10 minutos, restam apenas X unidades. Ah, esse material ele foi limitado, é uma edição limitada. Tudo isso parece que não, mas na grande maioria dos consumidores isso gera um estado de emergência. E quando você gera um estado de emergência nas pessoas, elas tendem a tomar decisões diferenciadas. Elas tendem a tomar algumas decisões porque ela está se sentindo pressionada a adquirir determinado produto, tá certo? Ou serviço. Então você acaba aproveitando dessas estratégias, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos adentrar nessa ferramenta. Então nós falamos do princípio e aqui nós vamos adotar 5 estratégias avançadas de escassez. Técnicas específicas para aplicar o princípio da escassez de forma ética e eficaz. E agora, pessoal, aqui no canal nós iremos trabalhar da seguinte maneira. Nós iremos medir, tá, ok? Tudo que eu ensinar para você, nós iremos ter um indicador e nós iremos entender que dados eu preciso coletar para medir aquela indicação. Para medir, para ver se de fato essa estratégia ela está funcionando ou não, tá? Porque aí a gente complementa, aí a gente completa tudo. Falo a estratégia, mostro o indicador que você vai usar e mostro os dados que você precisa coletar e mostro as informações que você precisa para poder medir se de fato aquela estratégia está dando certo para você ou não, tá certo? E aí você vai medindo, que você assiste, por exemplo, escassez, eu vou utilizar uma técnica de escassez, beleza. Mas como é que eu vou saber que deu certo? Você precisa medir. Então você vai escolher um tempo que você vai utilizar e aí a gente vai crescendo. Isso vai te dar muito mais organização. Isso vai te dar muito mais números. Isso vai te dar dados. E aí você vai conseguir enxergar se essa estratégia ela é fecunda ou não para a sua realidade. Então o primeiro ponto que nós iremos organizar, escassez de tempo limitado. Criação de urgência através de prazos reais e justificados. Olha a primeira estratégia, escassez de tempo limitado. Olha o que ela faz. Ela cria criação de urgência através de prazos reais e justificados. Então, por exemplo, promoção com contagem regressiva e visível, inscrições para cursos com vagas limitadas por turma, ofertas especiais válidas apenas durante o evento. Então, como nós iremos implementar isso? Use timers visuais, comunique claramente o motivo do prazo. Uma coisa muito interessante que nós precisamos absorver é o seguinte: quanto mais clareza na informação, mais você consegue fazer com que a pessoa do outro lado entenda o que você está falando e mais ela vai receber aquilo. Então, a probabilidade daquela pessoa entender o que você está falando, entender a mensagem que você está tentando passar, mais ela vai conseguir, mais você vai atrair aquela pessoa para a sua loja, entendeu? Então, por exemplo, eu vendo xícara. Deixa eu mudar a câmera. Eu vendo xícara. Então, não adianta você fazer uma campanha com carteira, tá? Para chegar e vender xícara. Não faz sentido. Então, faz uma campanha mostrando xícara, certo? Então, seja claro, direto, eficaz e ofereça clareza. Isso é muito importante. Então, explique tudo direitinho, faça com que o cliente entenda o que está acontecendo, tá certo? E considerações éticas. Sempre estabeleça prazos reais e justificados. Evite falsas urgências. Porque o que acontece? Existem alguns sites, algumas lojas, que aí são um pessoal amador, tá? Aí já não é uma coisa profissional. Que eles, às vezes, criam sites e deixam lá tempo limitado. Toda vez que você entra na loja tem tempo limitado. Outra coisa que perde a confiabilidade é aquele negócio, né? O desconto é só hoje. E aí você chega uma semana depois e fala assim, não, eu quero pagar aquele preço que eu paguei semana passada. O cara te vende. Mas isso quebra a sua capacidade de ser coerente, tá certo? Então não faça, se você tiver a possibilidade de não fazer isso, não faça isso. Se você, de fato, vai colocar um tempo para uma promoção, acabou aquela promoção, você volta o preço e não volte por nada. Tá? Perdão, então espera a próxima promoção. Tá? Então, crie ciclos de promoções e não, Rodrigo, mas aí eu acabo perdendo a venda, porque o cliente, não, mas ele vai lá e ele vai comprar outra coisa. Tá? Então, porque você não vai colocar a loja inteira em promoção, você coloca um produto, 2 produtos. Você cria essa urgência.
e os outros ficam ali. Você põe aquele produto no fundo, o cara vai ter que passar por toda a loja. Isso também é muito importante que você perceba e faça as estratégias, tá certo? Ou cadê aquele produto? Ah, vem cá, tá aqui. Né? Aí você leva, o cara vai, porque o cara já vai olhando, nossa, que legal isso aqui, tal, tal, tal. Então são estratégias que você precisa utilizar. Tá? É simples, mas é coisas que acontecem. Então você cria. Por que você vai criar, por exemplo, uma estratégia de escassez por tempo limitado numa loja física, por exemplo? Para o cara entrar no seu ecossistema. Então o cara vai entrar ali e muitas vezes ele vai se interessar por outro produto. Isso é muito legal, muito interessante. Então você faz cria um chamariz. Então você cria uma estratégia, né, de tô com algo limitado. Então você cria essa estratégia e aí você acaba que gerando o cara vai no seu ecossistema, ele vai entrar, ele vai ter que entrar, clica aqui, clica aqui, clica aqui, o cara vai, você vai jogando ele para várias páginas, né? De maneira muito clara, de maneira muito perceptível, intuitiva, o cara vai tendo acesso a outro. Bicho, esse site aqui é legal, bonito, tudo, tudo. Aí ele chega no lugar onde ele quer, tá? E às vezes ele até consome, mas ele conheceu você. Muitas vezes uma estratégia dessa é para ele te conhecer, tá? Às vezes nem tanto é por causa então é muito importante que você estabeleça isso. Escassez de quantidade, limitação real do número de produtos ou serviços disponíveis. Então isso aqui é muito importante. Quanto mais real você for, quanto mais verdadeiro você for, mais a campanha vai gerar resultado. Tá certo? Então, por exemplo, a edição limitada de produto, apenas X vagas disponíveis para consultoria, estoque limitado com indicador visual, certo? Como implementar? Mostre contadores de estoque. Comunique quanto restam, poucas unidades, e seja transparente sobre a quantidade. Tá? Considerações éticas. Use apenas números reais. A transparência constrói confiança a longo prazo. Use apenas números reais. A transparência constrói confiança a longo prazo. Isso aqui é muito importante, é muito interessante que você seja verdadeiro, tá? Toda campanha que você vai criar, tudo aquilo que você for tentar fazer, seja muito franco e verdadeiro para que você possa de fato ter uma continuidade no seu cliente. E aí futuramente a gente vai estudar alguns indicadores, por exemplo, o LTV, né, que é o lifetime do seu cliente, é o ciclo de vida do seu cliente. Então, se você é um cara, se você é uma empresa idônea, você vai ter sempre aquele cliente comprando de você, certo? Ele, a família dele e várias situações. Escassez de acesso exclusivo, tá? Disponibilidade limitada por critérios específicos ou convites. Então isso aqui, por exemplo, comunidade VIP, pré-vendas exclusivas para clientes antigos, eventos privados para membros premium. Então isso daqui, pessoal, acaba que gerando, por isso que é interessante você medir e você prestar bastante atenção, né? Às vezes, você cria um evento, por exemplo. Nós iremos criar um evento para a nossa comunidade Santa Rita de Cássia, exclusiva para quem é assinante. Isso vai gerar uma dorzinha naquele cara que não é assinante. Porque ele vai falar, vai assim, nossa, existe um grupo de pessoas que são menores. Isso, pessoal, hoje é assim, muito utilizado, tá certo? Isso é muito, Rodrigo, mas como é que eu posso utilizar, por exemplo, na minha loja física, na minha loja de roupa? Você vai criando clubes, tá? Muito legal hoje em dia a criação de clube. O clube da loja tal, o clube da loja tal. Porque a galera que faz parte do clube, a galera que faz parte é sócio, tem um sócio tal, a galera ela recebe algumas coisas, alguns brindes, algumas coisas diferenciadas. Isso vai gerando um desejo de fazer parte de algo especial. Tá certo? Então ali você vai ser informado, ali você vai estar sempre na moda, aqui você faz parceria de repente com algumas pessoas, com criadores de conteúdo, e aí você cria um clube premium para que aquele clube ele possa de fato, através desse criador de conteúdo, receber conteúdos específicos de moda, para que você não se sobrecarregue no seu negócio. E aí o que acontece? Como é que você pode utilizar essa ferramenta aqui, ó? Essa ferramenta chamada escassez de acesso exclusivo. Aí você fala, hoje nós iremos ter um sábado fechado. Hoje nós iremos ter na loja fechada somente para membros exclusivos. Isso faz com que as pessoas fiquem loucas, porque a pessoa quer ser exclusiva também. E aí aumenta a sua rotatividade de cliente, aumenta as pessoas que estão na sua loja. Rodrigo, eu quero ser. Não, mas para você ser VIP, você tem que ter um certo tempo de
fidelidade na loja, você tem que comprar aqui durante tanto tempo. E aí você vai colocando elementos. Gente, isso faz parte do jogo das vendas. Comunicação muito clara. Tá? Por quê? Você valoriza. Isso é muito importante. Você valoriza quem está sempre com você. Não é uma coisa de criar, né? Porque isso é racional. Então você está valorizando aquela pessoa que está com você. Por exemplo, o cara está comprando com você há 5 anos. É 5 anos que o cara compra com você. Cara, e aí você fala, você tem lá, sei lá, você tem 15 clientes, o cara faz 5 anos que a família inteira dele compra com você. Pô, por que não pegar esses clientes e transformarem eles num clube de clientes premium, por exemplo? Cara, faz 5 anos que vocês compram aqui, sua família gasta, você gasta. Nós estamos com um projeto, a gente vai fazer um clube. Vocês querem fazer parte? Vocês, porque vocês, sabe, o tempo de consumo daquele cliente é muito alto, gasta bastante, então você tem a capacidade, olha, nós vamos, nesse clube, a gente vai oferecer alguns eventos, nós vamos oferecer alguns convites, nós vamos, por exemplo, quando tiver uma festa na sua região, você pode fechar uma parceria e oferecer para o Clube VIP alguns convites, alguns sorteio para quem é do Clube VIP. Então isso gera uma loucura na galera, porque todo mundo vai querer, nossa, eu quero fazer parte do Clube VIP de loja X. Então o cara sabe, não, você precisa. Por que que eles são VIP? Porque faz 5 anos que os caras compram aqui, cara. E aí você vai ficar muito claro isso. A gente valoriza o cliente que é constante na nossa loja. Então isso gera uma percepção muito grande. E aí você usa isso como uma estratégia de escassez, certo? Outro detalhe, olha que só, hein, cara. Vou te falar a realidade, essa estratégia aqui, ela vale grana. Essa estratégia do de graça para você, ela muda em cenário. É claro que se você é novo, você é pequeno, só se você for um lojista, mas entenda a estrutura que você precisa para fazer isso. Tá? Não é uma estratégia que você, como autônomo, ou só você sozinho trabalhando, você não vai conseguir fazer. Porque você precisa controlar, você precisa fazer parcerias, tá? De influencers, você precisa fazer parcerias com criadores de conteúdo para que você nutra isso. Você precisa fazer uma. Então, já é uma estrutura que você precisa pensar em crescimento. Pensar em vendas é pensar em crescimento e estrutura, tá certo? Analise bem se você consegue, porque de fato isso vai trazer cliente para você com certeza, tá bom? Então isso até é uma, eu vou até anotar aqui para eu passar para as minhas clientes. Escassez de oportunidade única. Situações irrepetíveis que não voltarão a acontecer. Por exemplo, um lançamento que não se repetirá, parcerias especiais por tempo determinado, condições especiais para primeiros clientes. Comunique claramente por que a oportunidade é única e documente as condições especiais. Tá? Considerações éticas. Honre o compromisso de que a oportunidade é realmente única. Porque o que acontece? Isso é muito importante para que a pessoa não se sinta enganada. Há um grande risco nas técnicas de persuasão que é a pessoa se sentir enganada. E esse não é o contexto. O contexto são as pessoas se sentirem valorizadas, entendidas, compreendidas, tá? Entender técnicas de persuasão é você se comunicar de maneira mais clara e eficaz. Isso é uma abordagem muito interessante, muito rica que você pode estar analisando, tá certo? Escassez social, demanda alta, então, demonstração de alta procura, criando percepção de valor e urgência. Então, exemplos práticos. X pessoas visualizando esse produto agora, vendido Y unidade nas últimas 24 horas e lista de espera com X pessoas. Pessoal, a galera ela vai comprar esse final de semana. Esse final de semana teve assim, final de semana retrasado. Nós temos um evento aqui na nossa região chamado Halel. É um evento cristão, de música católica, muito, muito, muito legal, muito, muito conhecido. E eu faço parte de uma banda chamada Dependente de Cristo, enfim. E colocamos uma loja, né? O Elton, que é o dono da banda, ele tem uma loja, criou-se uma loja e colocou a loja lá no Halel. Uma coisa muito interessante, eles têm muitos filhos, né? Eles têm muitos filhos. Então, o que acontece? O movimento na loja era muito alto, porque a molecada estava entrando, saindo, era muita gente ali na loja, muita gente. Gente, só a loja dos dependentes que vendia. E eu percebi isso de maneira muito forte, porque as outras lojas estavam do lado,
e pouca gente ia. Como aquela loja estava sempre cheia de gente, mas por que estava cheia de gente? Eram os filhos dele, eram os irmãos, sabe? Era a gente que estava ali. Dá a entender que ali tem algo diferente, porque o movimento é muito grande. Então isso chama alta demanda. Então todo produto ou serviço que tem uma alta demanda, quando você tem uma loja que tem um fluxo, tem muita gente ali, gente, aquilo ali chama atenção. O que está acontecendo ali? Eu quero ver também. Ali deve ter alguma coisa que é importante, que é interessante. Tá? Então isso vai gerando um fluxo muito grande, tá certo? Isso vai gerando uma demanda cada vez maior. Então, assim, é uma escada, né? Você, por exemplo, é igual canal de YouTube, é igual rede social. Então, se você tem 100, é difícil você chegar nos 200. Mas quando você chega a 1.000 para 10 mil, é mais fácil, para 100 mil é mais fácil, para 1 milhão é mais... E aí as coisas tendem... Por quê? Porque a sua mensagem ela vai chegando para várias pessoas, tá certo? Então, assim, é uma coisa muito interessante que você vai aprendendo. Então, assim, quanto mais movimento, quanto mais demanda, e é claro, tem que ser uma demanda real. Você, de fato, tem que oferecer valor, tá? Não pode ser uma coisa falsa. Tem loja que paga atores para ficar circulando na loja. Gente, é assim que funciona o jogo, tá? Então, muitas vezes você vê aquele monte, uma loja lotada, tudo, as outras tudo vazia, desconfie, tá? É bem meio complexo isso aí. Porque se tá lotado, ou deve ter alguma promoção, ou deve ter alguma coisa legal, o que o povo tá fazendo ali? Então, pense nisso, tá certo? Então, mostre que há uma alta demanda pelo seu serviço ou produto. Aí, algumas dicas avançadas, combinando as estratégias. E aí, galera, eu vou dividir esse vídeo para ele não ficar tão longo, tá certo? Então, dica avançada, combinando estratégias. Para máxima eficácia, combine múltiplas estratégias de escassez de forma sutil e natural, como por exemplo de combinação. Cursos online premium, quantidade apenas 50 vagas por turma, limitação real. Tempo de inscrições até sexta-feira, prazo fixo. Social, 23 pessoas se inscrevem hoje, dado real. Exclusivo, bônus especial para apenas nessa turma. Então você vai criando aí algumas situações, certo? E aí, pessoal, na próxima aula, nós vamos falar de indicadores. Por quê? No próxima aula, no próximo conteúdo, nós vamos falar de indicadores. Até para dividir um pouco o vídeo, para não ficar muito longo. E aí, pessoal, os indicadores, eles servem para quê? Porque hoje, aqui tem um simulador, que depois a gente vai utilizar, mas o que eu queria falar para vocês era alguns indicadores de conversão. Tá? Por quê? E depois a gente volta a falar. Porque é muito importante que você meça para ver se de fato aquela estratégia que você está utilizando está dando resultado. Tudo que nós formos trabalhar aqui a partir de hoje, nos vídeos anteriores eu não fiz, mas a partir de hoje nós vamos ter uma ferramenta que vai medir. Eu vou te entregar, você vai entrar aqui e vai falar, Rodrigão, eu quero. Tá? E eu vou te passar o link. Tá? E eu vou deixar o link até na descrição. Não, talvez, eu passo o link para você, enfim, deixa aqui na descrição. É melhor você mandar a mensagem, Rodrigão, eu quero o link desse simulador para eu poder aplicar uma estratégia aqui no meu negócio e poder medir com o seu simulador para ver se de fato eu atingi o resultado, tá bom? Então nós vamos trabalhar sempre assim. Eu sempre vou ter simuladores, eu tenho uma ferramenta que constrói simuladores, então eu sempre vou ter simuladores à pronta, entrega. Então assim, se você quiser algum simulador, mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Então nós vamos trabalhar com isso. Por quê, pessoal? É muito importante que você registre, antes de pensar em qualquer estratégia, é necessário ver se você tem números. Igual, por exemplo, você monetizar uma campanha, por exemplo. Então não adianta você pegar uma campanha que ninguém viu. Você precisa pegar e monetizar muitas vezes aquele que te deu maior resultado, te deu maior view. Aquele você investe, certo? Pessoal, ficamos por aqui e no próximo conteúdo, talvez eu lance hoje o próximo conteúdo. Só vou dividir para não ficar muito longo, tá certo? Falou, galera. Fiquem com Deus.